Fazer a coisa certa, com certeza, é uma escolha. Você que decide se você realmente vai obedecer a palavra de Deus ou não. Se você vai colocar em prática os maus exemplos, aquilo que as pessoas tentam te influenciar de forma negativa, ou se você vai definir o que você vai fazer, principalmente hoje, à luz dessa palavra aqui, da palavra de Deus. Que você possa escolher obedecer essa palavra, porque obedecendo a palavra de Deus você vai ser forte, você vai estar preparada para enfrentar qualquer problema e vencê-lo. Quando a gente lê aqui o texto do capítulo 15 de 1 Reis, a gente vê aqui erros sendo cometidos novamente, mas uma coisa me chama a atenção, que é o início do reinado do rei Asa, porque diz bem assim: e Asa, versículo 11, fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Davi não era pai literalmente de Asa, mas era pai de Asa na fé. Quer dizer, Asa tomou ele como referencial para fazer o que era reto. E uma coisa interessante que diz bem assim, porque tirou da terra dos sodomitas, os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo de Aserá. Olha que interessante isso. Nem mesmo a própria mãe ele permitiu que ficasse ali, porque sabia que ela era idólatra e poderia influenciar. Então ele retirou até a própria mãe daquele lugar, para justamente ele poder restaurar o reino de Israel, restaurar a cidade, né, que Deus confiou nas mãos dele, na verdade Judá, né? Ele passou a reinar sobre Judá e fazer o que era reto. E é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Não importa as influências negativas e que talvez podem ter vindo até da sua própria casa, da sua família, mas é você que escolhe fazer ou não a coisa certa, como foi aqui o exemplo de Asa. E a Bíblia fala aqui de outros que fizeram o que era mal, né? Diz aqui no versículo 30, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e fez pecar Israel, e por causa da provocação que irritara ao Senhor Deus de Israel. Várias vezes Deus repete essa frase nesses capítulos seguintes, porque fizeram o que era mal, porque irritaram muito a Deus, né? Provocaram a Deus e fizeram o que era mal. Aí veio Jeroboão, Nadab, né, que foi filho de Jeroboão, e outros que foram tomando o reinado e armaram, né, criaram aqui Baasa foi lá e tomou o reinado do filho de Jeroboão, acabou com toda a casa dele, e aí depois Deus permite que toda a casa de Baasa também seja destruída. Aí daqui a pouco tem uma conspiração de um outro homem que não tinha nada a ver, que era um capitão, e ele toma o reinado. Daqui a pouco ele também morre. Olha só o que diz aqui, assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, já no capítulo 16, versículo 12, contra Baasa. E ele falara pelo ministério do profeta Jeú, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e fizeram pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com suas vaidades. Quer dizer, mais uma vez e muitas vezes Israel caiu nos mesmos erros, nas mesmas falhas. E o curioso é que eles não se tocavam. Como uma casa inteira era destruída, Jeroboão foi destruir toda a sua casa, depois o seu filho, né, que morreu também, depois Baasa, que também se levantou e fez o que era mal, toda a sua casa foi destruída, esse homem Zinri, e todos que iam se levantando e fazendo o que era mal, e não só eles eram atingidos, mas toda a sua casa, toda a sua família era dilacerada, e ainda assim as pessoas não aprendiam, não se voltavam, não havia alguém que entendesse isso e se voltasse para o Senhor. E em meio a tudo isso entra aquela história tão forte, né, que é a história da viúva de Sarepta. Elias, ele fala contra Acabe, né, o outro rei que veio a reinar depois aí de toda essa confusão foi Acabe. Acabe se casa com Jezabel, né, já começa o reino todo errado, e fez ainda o que era ainda pior, né? Diz aqui que fez muito mais para irritar o Senhor, no versículo 33 do capítulo 16, e no 17 começa a falar sobre Elias e Acabe. Ele prediz seca, e o interessante é o cuidado de Deus, né? Diz aqui no versículo 6 do 17, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro.
Quer dizer, imagina, ele estava ali escondido no local e os corvos traziam pão e carne para que ele comesse. Deus proveu para o profeta, não deixou faltar. E esse é o nosso Deus, um Deus provedor, que jamais vai deixar faltar se ele encontrar em você disposição para honrá-lo, para colocar em prática a sua palavra. E é o que Deus espera de mim e de cada um de nós, esse cuidado que ele quer fazer. Depois acaba o ribeiro, seca, porque estava seca na terra, e aí Elias vai até Sarepta, encontra com essa mulher viúva que ia fazer a última refeição, ela e o seu filho, e dá uma palavra para ela, versículo 13: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. E o interessante é que ela foi e fez, e eles comeram por muitos dias. Era para ser uma única refeição, a última refeição, mas eles tiveram a oportunidade de ter várias refeições, porque Deus fez o milagre da multiplicação. Depois o filho dessa mulher chega a morrer e Elias vai lá e o ressuscita. E o interessante também que quando isso acontece, no último versículo, que diz bem assim: então a mulher disse a Elias: nisto agora conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quer dizer, ela estava para fazer a última refeição e ele fez a multiplicação. Mas ali, quando ele ressuscita o filho dela, ela deixa claro: agora realmente não tem como dizer que o Senhor não é um homem de Deus, porque esse sinal não é qualquer pessoa que pode fazer. Eu acho que ela considerou até o que havia acontecido algo glorioso, grandioso, a multiplicação da farinha, do azeite na sua panela, mas ressuscitar o filho foi algo extraordinário. E é isso que eu quero que você entenda: não há nada que Deus não possa fazer, mas não deixe a incredulidade tomar o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos. O mesmo Deus que multiplica é o mesmo Deus que ressuscita, o mesmo Deus que é capaz de curar um câncer, que é capaz de curar uma gripe. Deus é capaz de curar e mudar qualquer situação, mas o fato é que nós temos que depender dele. E essa palavra, eu quero encerrar esse vídeo para você: não temas. Assim como Elias falou para aquela mulher viúva, eu digo para você: não temas. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo para você: não temas, tá bom? Se essa palavra te ajudou, curta, comente, compartilhe. Claro, se esses vídeos têm te ajudado, se inscreva para você acompanhar o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, inclusive. Até lá.